sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a aula será sobre Egito. Vocês viram algumas imagens aí que eu coloquei no começo e já deu para ver o que é que a gente vai aprender hoje, certo? Então vamos lá, sexto ano. Vamos hoje ver um pouquinho da história, né, de uma das histórias mais faladas, digamos assim, né? Uma história cheia de mistérios, né? De uma civilização bem marcante, que eram os egípcios. Vejam só, os egípcios é uma civilização, né, que trouxe aí fatores históricos, curiosidades, né, porque até hoje existem mistérios que não foram desvendados por historiadores. Então aí traz muito conhecimento, né? Talvez nesse vídeo não dê para colocar tudo que o Egito tem, né? Para que a gente possa assim aprender, né? Juntos, né, gente? Então vamos lá. Essa civilização, ela é marcada por um monumento, né? Que é um monumento da natureza que se chama Rio Nilo. O Rio Nilo, ele é o principal protagonista para que esse império ele existisse. Mas antes da gente focar no Rio Nilo, a gente tem que saber que todos os reinos que se formaram, gente, na antiguidade, eles se formavam próximo a rios. Foi o caso, como eu falei na aula passada, sobre a Mesopotâmia, que ficava ali entre os dois rios Tigre e Eufrates, né? Mas por que isso? Porque hoje a gente tem um sistema que faz com que chegue água em nossas casas sem precisar que a gente se localize ali perto de um rio, né? Ou de qualquer outra coisa que tenha fonte de água. Mas antigamente era necessário para que uma civilização ela sobrevivesse, ela necessariamente ela se formava próximas a rios. E no Egito, o rio que tomou aí, né, que fez com que esse império crescesse, foi o Rio Nilo. Mas ele tem uma curiosidade, porque na verdade, onde é que fica localizado o Egito? Na África, não é? E nessa região em particular, né, como você sabe que a África ele é um país tropical, um continente tropical. E a gente sabe que na região onde se localizava o Egito, não era assim, não aconteciam chuvas frequentes. Então, se o Rio Nilo não tivesse, né, a formação que ele tinha, ele jamais conseguiria abastecer por tanto tempo aquela civilização. Então, o que acontecia? Toda vez que chegava o período de chuvas, o Rio Nilo ele transbordava, sendo que nas suas margens ele produz um lodo, né, que era muito fertilizante. Então, era ali que os egípcios eles plantavam o que era necessário para a sobrevivência deles. Então, quando acontecia a estiada do período, né, que não chovia, mesmo com essa estiagem, o Rio Nilo ele permanecia com as suas margens umedecidas. Então, era possível plantar, né, e sobreviver daquilo ali. Outra questão também interessante, gente, é que o Egito ele possuía ali duas cidades distintas, que era Mênfis e Tebas, certo? E aí a gente tem a classificação, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito tinha a capital Tebas e o Baixo Egito tinha como capital Mênfis. Então a gente vai focar nessas duas, tá certo? Então ambas tinham ali um líder, que esse líder se chamava Faraó. O Faraó, ele era considerado um deus, certo? Para o seu povo. Porque, segundo a história, né, ele era um descendente do deus Horus. Mas para preparar um faraó, existia todo um contexto. Primeiro, esse deus tinha que escolher o faraó e ele tinha uma educação diferenciada de todas as outras crianças. Sim, porque na verdade ele é escolhido
quando ele era bem pequeno ainda, certo? Então, ele tinha uma educação diferenciada, uma alimentação diferenciada, ele tinha, quando chegava a uma certa idade, ele já tinha a esposa certa para ele, então tinha todo um ritual desde o começo da história de vida desse faraó, certo? Até a sua morte. Outra questão importante também é que os povos egípcios, eles eram politeístas, então eles adoravam vários deuses, né? Então, esse nomezinho politeísta a gente vai ver durante muito tempo, enquanto a gente estiver tendo aula de história. Por quê? Porque muitas civilizações tinham essa forma essa marca religiosa, né? De adorar vários deuses, certo? Mas vou continuando. Os egípcios tinham uma preocupação também, nessa parte religiosa, de cultivar, ou seja, cuidar de seus antepassados, dos seus parentes, né? Como eles, na verdade, quando um parente morria, né? Tinha todo um cuidado em cuidar desse corpo. Então, vou explicar para vocês, a partir desse momento, o que era feito. Era feito um processo de mumificação. Mumificação, o que acontecia? Existia ali um tratamento nesse corpo, então misturava-se várias ervas, né, que formavam uma substância química que era colocada no corpo da pessoa morta, tá, gente? Pelo amor de Deus, não era a pessoa viva, não. Então, assim, depois que a pessoa morria, aí colocavam essa erva e ali destruía fígado, intestino, dissolvia tudo e a pessoa tinha ali todos esses órgãos diluídos. E depois era extraído pelos orifícios do corpo, certo? Depois desse processo, existia ali o cuidado com o embalsamento, né, da pessoa, né, onde colocavam faixas com ervas também aromáticas, porque na concepção dos egípcios, aquela pessoa ia retornar para aquele mesmo corpo. Inclusive, muitos dos parentes, né, dos egípcios, eles eram enterrados até com bens, aqueles bens que eles eram mais apegados, aquelas joias, algo que fosse mais marcante, né, para a vida daquela pessoa que morreu, era enterrado junto com ela, certo? Porque quando ela voltasse, ela ia ver que aquele objeto era familiar e que ela tinha ali em suas mãos aquele objeto novamente. Então, eles achavam que aquele parente ele ia voltar naquele mesmo corpo. Então, por isso, né, que falam aí do processo de mumificação. E quem nunca assistiu o filme A Múmia, né? Se vocês quiserem agora dar uma relembrada, pega um filme aí da Múmia e vocês vão ver, né, como era a estrutura, né, do processo de mumificação. Mas as múmias não saem andando não, sabe? Tá certo? Só na ficção, pelo amor de Deus. Bom, continuando. Os egípcios, eles também conseguiram aí dominar técnicas da medicina, né? Então, através de ervas medicinais, eles conseguiram desenvolver vários medicamentos para a sua civilização. Um detalhe também importante é que, né, essa civilização também teve uma forma de escrita própria, que se chamava hieroglifos, certo? Os hieroglifos, gente, eles não são tão simples de ser compreendidos, até porque um símbolo, ele pode significar várias coisas. Para simplificar para vocês, eu vou dar um exemplo na nossa língua, para que vocês entendam como funcionava na língua deles, tá certo? Por exemplo, manga de uma blusa e manga, fruta. Manga e manga. Mas o que é que faz você perceber que eu estou me referindo a uma manga da blusa e a manga fruta? É o contexto que está sendo colocado, não é verdade? Então, o contexto é que vai dizer o significado daquilo que eu quero falar. Da mesma maneira, era
na questão dos símbolos hieroglíficos. Então, dependendo do contexto, dependendo do momento, aquele símbolo ia significar tal coisa, certo? Eu vou colocar aqui uma tabelinha para vocês de alguns hieroglifos, tá certo? Para vocês só olharem, ver, analisar como era a escrita dos egípcios, certo? Bom, continuando. O Egito, ele foi um império, gente, que teve um processo de unificação. Lembram daquelas duas cidades que eu falei para vocês? Que uma se referia ao Alto Egito e a outra ao Baixo Egito. Pronto, Mênfis e Tebas. Pronto. Então, em 3200 antes de Cristo, houve ali uma unificação, né, dos reinos, formando assim um único império. E o Egito, ele conseguiu se expandir e também conseguiu manter outras civilizações trabalhando para si. No caso, o povo hebreu foi escravizado, que a gente vai ver mais na frente, nas outras aulas. Mas, por exemplo, os hebreus eles passaram muito tempo sendo ali escravos dos egípcios. Então, a partir do momento que houve essa unificação, foi quando o império ele ficou verdadeiramente forte, certo? E aí conseguiu dominar outros povos. Bom, então o Egito, como eu falei, conseguiu aí grandes feitos na história, porém foi derrotado no momento que houve ali uma traição, né? No momento que Roma estava se expandindo, então Roma acabou dominando o Egito, né? O Egito ficou aí sob domínio romano e chega aí ao seu fim. Aí a gente tem aí uma batalha que foi feita, que foi a Batalha de Alexandria, e aí o Egito perde aí os seus territórios para o Império Romano, certo? Então, só para a gente focar aqui, né? Tem aqui o processo de mumificação no livro de vocês, na página 432, que eu falei agora há pouco, certo? E aqui também, gente, vem falando a importância. É um textozinho que eu queria que vocês lessem, que fala sobre a morte no Antigo Egito. Aí aqui vai falar, né, que os egípcios, eles tinham ali uma cultura própria, né? Segundo os egípcios, ele acreditava que aquela pessoa, que aquele parente, ele ia, né, voltar para aquele mesmo corpo. Então, aqui tem um textozinho falando de toda a questão ritual que existia no Egito nesse período, certo? Então, bom, eu queria que vocês... Vou passar aqui as atividades para vocês. Algumas atividades que estão aqui vai estar falando também da Mesopotâmia, mas é só porque o livro de vocês veio trazendo esses dois conteúdos num capítulo só, certo? Então eu dividi. Eu falei na aula passada sobre Mesopotâmia e hoje eu estou falando sobre Egito. Mas as atividades que eu vou passar aqui, tem muitas que vai falar dos dois capítulos, certo? Então não estranhem não. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, podem colocar lá no WhatsApp, certo? Que eu vou, na medida do possível, respondendo e tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Então, por hoje eu fico por aqui, né? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.